noite a todos, boa noite aos internautas. A nossa leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 16, página 157, item 6, Parábola dos Talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhes respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhes respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhes disse: Senhor, seis que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhes respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabíeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê-no àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas, para aquele que não tem, tirar-lhe-á mesmo o que pareça ter. O que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Boa noite, nossos queridos irmãos internautas. Hoje nós damos sequência do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos lá no capítulo 16, no item 6, a parábola dos talentos, onde vamos passar a palavra para o nosso querido amigo, irmão Márcio, que vai fazer um comentário a respeito do Evangelho dessa noite. Boa noite. Aí, com alegria, né, gente? É uma alegria muito grande, mais uma vez, a gente estar aqui na casa do Cristo, estudando o teu Evangelho, pedindo a Ele e aos amigos espirituais que nos intuam nas palavras, para que o estudo possa ser grandioso a todos, né? Lembrando também que o estudo é interativo, aqueles que tiverem alguma pergunta, quiserem questionar alguma coisa, é só levantar a mão, os nossos companheiros nas laterais aí vai levar a prancheta, vocês podem fazer, e dentro das nossas limitações, do nosso conhecimento, a gente vai tentar responder, tá? Bom, parábola dos talentos. Quais são os talentos que Deus distribui? O texto é bem claro, né?
de acordo com a capacidade de cada um, é dado talentos. Né? Jesus usou alegoricamente o talento, que era uma quantidade de ouro da época, que a pessoa recebia por algum trabalho, para ilustrar a sua parábola. Muita gente leva isso como lado financeiro, como lado material. Mas existe uma riqueza de conhecimento espiritual muito grande por trás dessas palavras do Cristo. As parábolas, na verdade, são histórias que trazem junto um lado moral, né? Um conhecimento moral para nós. Deus, quando distribui talentos, né? Ele nos dá esses talentos de acordo com aquilo que nós conseguimos ter. E quando o texto fala que cada um foi dado de acordo com a sua capacidade, e é assim que Deus faz. Mas não é que ele beneficia um em detrimento do outro, porque Deus é Pai de amor, de justiça, de bondade, de igualdade. Né? Deus não favorece ninguém a mais do que outros. Esse favorecimento, na verdade, somos nós mesmos que proporcionamos. O que nós temos que entender na parábola é que esses talentos somos nós que construímos em nós mesmos. Jesus, quando falava assim, a quem mais é dado, mais será cobrado, ele está falando de conhecimento. Quanto maior o conhecimento, mais responsáveis nós nos tornamos. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu sei, mais responsável pelos meus atos eu sou. Né? Porque somente eu respondo pelo que eu faço. Somente eu construo o meu amanhã. Ninguém mais fará isso por mim. Jesus, quando trouxe o Evangelho, ele mesmo bem disse, né? O caminho, a verdade e a vida. Quem quiser chegar ao Pai, que venha por ele. Venha por ele, Evangelho. Por ele, Cristo exemplificando. Mas essa caminhada e essa decisão de caminhar é nossa. Ninguém faz essa decisão por nós, ninguém toma essa decisão por nós. O Cristo não está aí enfiando o Evangelho na cabeça de ninguém. O Evangelho existe já há 2000 anos. E pega quem quer. Vai ler aquele que tomar a decisão de ler. E depois de ler, vai seguir aquele que tomar a decisão de seguir o Evangelho. Porque não basta apenas ler e conhecer, se eu não exercitar, se eu não exemplificar, se eu não viver aquele aprendizado que ali está. Então, esses talentos, na verdade, é aquilo que eu já tenho em mim, aquilo que eu já possuo. E a minha função nessa vida é multiplicá-lo. Não é? Eu tenho que multiplicar esses talentos. E como é que eu multiplico esses talentos? Fazendo no outro. É o meu trabalho na caridade, é o meu trabalho para o bem social, é o meu trabalho para todos aqueles que necessitarem. Que seja no meu trabalho financeiro, quando eu trabalho com alegria, quando eu trabalho com eficiência, em respeito à profissão que eu tenho, em respeito à oportunidade que eu tenho de estar ganhando o meu sustento e da minha família, em respeito à empresa, o patrão que me deu a oportunidade de trabalho, porque se eu não estou feliz no meu trabalho, a opção é minha. Eu é que escolhi o trabalho. E eu continuo lá por opção minha também. Eu que escolhi ficar. Não tem ninguém te obrigando. Então, quando nós temos um trabalho, ainda mais nessa crise que nós estamos vivendo hoje, nós temos que trabalhar com alegria. Porque ali está a sobrevivência da minha família. E trabalhando com alegria, eu vou servir de exemplo. É um talento a ser multiplicado. Quando eu chego na empresa e cumprimento todo mundo, dando um bom dia, com um sorriso alegre, e estou de bom humor, estou feliz exercitando a minha função, eu estou demonstrando que eu estou em paz, em equilíbrio. Isso também é multiplicar talento. É em casa, quando eu estou tratando da minha esposa, do meu filho, ou a esposa com o marido, na hora de fazer a alimentação, fazer com alegria. É quando eu vou para as casas religiosas, seja ela qual for, que eu vá com alegria.
que eu demonstre que eu estou bem comigo mesmo. É aproveitar o meu tempo livre para fazer algum trabalho social. Porque se eu já tenho um conhecimento, se eu já conheço um pouco do evangelho que seja, eu já sou capaz de ensinar esse pouco para alguém. E se eu ficar segurando aquilo só para mim, eu estarei enterrando o meu talento. Se eu não divulgar esse talento, eu não estarei multiplicando. Porque multiplicar os talentos é levar aos outros aquilo que eu já sei, para que eles também possam construir em si paz, felicidade e harmonia. Isso é multiplicar talentos. E quanto mais eu tenho, mais eu posso multiplicar. Se eu já frequento uma casa espírita, ou uma igreja católica, um evangelho, o que seja, toda religião é boa, todos os caminhos levam a Deus. Não existe religião melhor que outra. Né? Existe religioso, que trabalha mais que outros. Porque toda casa é do Pai. Jesus, quando falou, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei, ele não citou nome de lugar nenhum, não. Então, todas elas são boas, todas elas é para construção. Mas se eu vou, aprendo e não exercito, se eu não sou o exemplo, eu não estarei multiplicando. Eu estarei enterrando o talento dentro de mim. E eu não vou multiplicar. E quando chegar a minha hora, eu vou dar conta. O que eu fiz com aquilo que eu adquiri? O que eu fiz com aquilo que eu já somei em mim? A gente já disse muitas vezes aqui que o nosso objetivo, como encarnados que somos, é construir em nós mesmos virtudes e conhecimentos, né? Para que a gente possa merecer planos melhores quando voltarmos a casa. Mas eu só consigo externar esse conhecimento e esse aprendizado e essas virtudes adquiridas em mim, quando eu trabalho no outro. Não tem como eu criar boas virtudes e ficar com elas só para mim. Não tem como eu adquirir vários conhecimentos e ficar com eles só para mim. Que mérito vai ser esse? Amar ao próximo como a si mesmo é trazê-lo para junto de ti. À medida que você está bem, você passa esse bem para o outro. É você dividir esse bem com o outro. A parábola dos talentos também, ela nos remete a uma coisa muito mais profunda. Porque Jesus, nessa parábola, ele profetiza a mudança planetária, a transição planetária, que nós já estamos vivendo nela. Jesus veio nos chamar a atenção que o mundo está passando por uma transformação, iria passar, né? E hoje está acontecendo. Esses talentos são nos dados para que nós possamos ser merecedores do mundo de regeneração. Para que nós possamos ser meritórios para continuarmos aqui. Para quem conhece o livro Exilados de Capela, vai entender bem o que eu estou dizendo. E quem não conhece, eu aconselho a procurar e ler. Né? Ele fala da constelação de Capela, parece que em Ursa, né? Ursa Maior. E existia um planeta lá nessa constelação de Capela que, cerca de 7.000 anos atrás, estava passando pelo mesmo processo que o planeta Terra está hoje. Eles estavam vivendo essa mesma fase evolutiva que nós estamos nela hoje. E aqueles espíritos mais rebeldes, que ainda se compraziam do mal, né? Relutantes a melhorar, a evoluir, e estavam ali atrasando o processo evolutivo da maioria, eles não poderiam mais continuar naquele planeta. Porque Deus não condena ninguém, Deus não julga ninguém. Ninguém vai ser deixado de lado, né? Todas as criaturas de Deus são amadas e são queridas, e todos terão as oportunidades eternas que necessitarem até que aprendam a lição. Não existe um limite para reencarnar. Esse volume reencarnatório somos nós que decidimos de acordo com o nosso trabalho, nossa evolução.
Então, esse povo de Capela, que estava lá num processo evolutivo, com internet, telefone celular, né, viagens espaciais e aquela coisa bacana, eles ainda eram espíritos moralmente atrasados, intelectualmente muito evoluídos, como nós já somos hoje. Mas moralmente muito atrasados. E estavam atrapalhando, porque a criminalidade ainda vigorava entre eles. Mas a maioria já era pacífica e queria o bem. Então a espiritualidade daquele plano resolveu retirá-los da convivência. E eles foram levados para um outro planeta, que estava começando ali o seu trabalho ainda na primitividade, né? Descobrindo ali ainda o fogo e aquelas coisas mais que a nossa história conta. E esse planeta para onde eles vieram é o nosso planeta. Eles vieram para cá. Aqui eles encontraram pessoas moralmente piores que eles. E eles tiveram que aprender na marra que a mansidão valeria a pena. Mas em compensação, eles trouxeram o conhecimento, porque Deus nos ama e Ele tira da nossa mente as nossas vidas passadas para que nós não lembrássemos dos nossos crimes, dos nossos malfeitos do passado. Porque para Deus não importa o ontem, importa o agora. Então nós nascemos e esquecemos da vida passada. Mas aquilo que nós já construímos de intelectualidade, de moral, aquilo permanece conosco. Porque faz parte de nós. É um amor infinito de Deus para conosco. E eles vieram para cá. Reencarnaram, né? E aí surgiu o homem, o Homo sapiens, misturado ainda com os neandertais. E eles vieram trazer tudo praticamente que nós já temos hoje. Olha que bondade. Eles tiveram uma oportunidade de espiar com seres mais ignorantes que eles, para que eles pudessem trabalhar as suas virtudes e amansassem, que aprendessem. Porque ali, se eles roubassem, ele é pior para eles. Se eles matassem, se eles traíssem, os seres bárbaros que nós éramos naquela época, nós iríamos para a agressão. E em compensação eles trouxeram a medicina, a matemática, a filosofia. Trouxeram praticamente todas as ciências que nós hoje temos. Porque eles trouxeram na lembrança aquele algo mais. E foi aí que surgiu a ideia, o vislumbre de que existia um céu, porque eles não lembravam da vida passada, mas lá no seu íntimo eles sentiam que existia algo melhor, porque o mundo onde eles estavam era melhor. E eles foram nos trazendo todos os ensinamentos. E aí foram surgindo. Depois de um certo tempo aqui no planeta, de algumas centenas de anos, eles já regenerados, tiveram a oportunidade de retornar para capelas. Diz a espiritualidade que alguns capelinos optaram por ficar conosco, ainda nos ensinando. E servem de voluntários. Vira e mexe, estão reencarnando entre nós aí. E isso está acontecendo com o planeta Terra hoje. Já tem algum tempo aí que nós estamos no meio de uma transição. Isso deve demorar aí, talvez, mais uns 50 anos ainda, né, Ele? De transição planetária. Quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Sobre a transição planetária, só complementando que me deu a oportunidade de falar, há umas colocações muito equivocadas que não é verdade. Diz alguns livros, alguns escritores, que era 2012, uns já falam em 2019, outros já falam em 2057, ainda falaram que até Chico que disse isso, não é verdade. Porque essas datas, somente Deus, o Criador, que sabe, mas ninguém. E segundo, no próprio Chico, através de Emmanuel, será nesse milênio. Pode ser no ano 2999 dias, mas nesse milênio será. Mas se nós observarmos como está o planeta Terra hoje, os terrorismos, a nossa evolução moral, aonde no nosso próprio Brasil, os preconceitos religiosos, a violência que há. Agora há pouco nós ouvimos na televisão
um fato de terrorismo na Inglaterra, onde explodiu em frente lá o Senado da Inglaterra, coisa assim, matando mais. Então, meus queridos irmãos, para em 40 anos nós evoluir para chegar em mundos de regeneração, a não ser que o Pai vai eliminar 90% dos terráqueos. Isso aí não existe. Na verdade, não existe uma data. Quando a gente fala mais ou menos, é porque mais ou menos também já tem uns 50 anos que começou esse trabalho de transição. Isso pode demorar 100 anos, 150, 200 anos, a gente não sabe. Porque isso é gradativo. Porque, na verdade, o que acontece foi o seguinte: aqueles companheiros nossos irmãos, que estavam em planos inferiores ainda, por causa da seu atraso moral, foram dados a eles a última oportunidade de reencarnarem no planeta. Isso lá vem acontecendo já há algum tempo. Por isso é que nós estamos vendo ainda algum tipo de violência, pais que estrupam filha, que mata filho, filho mata pai, mata mãe, é um excesso grande de assaltos e assassinatos, né? Isso está acontecendo porque essa turma teve a sua última oportunidade, para que eles simplesmente não fossem retirados e levados. Então foram dados mais uma oportunidade para que eles tentassem modificar um pouco para merecerem continuar. Então isso demora um tempo ainda, essa transição, por isso que chama de transição. É um período de readaptação, de reaprendizado e de saída. Muitos já foram embora, já não estão mais entre nós. Outros ainda estão reencarnando, outros esperando a sua oportunidade de reencarnar. Então esse período é mais ou menos. E esses talentos nos dados por Deus é justamente aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós podemos fazer para eu me construir de novo. E me construindo, eu posso me doar aos outros, fazer aos outros. Porque eu não posso simplesmente construir em mim sem externar esse conhecimento e esse aprendizado. Então, essa mudança planetária, ela vem acontecendo e ela vai terminar, vai ter uma data que terminar, mas não existe um dia tal, do mês tal, do ano tal, isso não existe. É um período que nós estamos transitando por ele. O Ilei falou que agora, se me permite discordar, que Deus teria que acabar com 90% do planeta. Eu acho que não chegaria nem a 15%. Porque eu sou muito otimista, eu vejo o planeta hoje muito mais pacífico do que violento. Eu olho por base, se a gente pegar o número de habitantes por violência, hoje, e fizermos a mesma contagem há 200, 300 anos atrás, onde a população era muito, mas muito menor do que é hoje, porque hoje nós somos cerca de 7 bilhões e meio, e há 200, 300 anos atrás nós deveria ser em cerca de 2 bilhões, e pegar o número de violência daquela época, o número de violência hoje, nós vamos ver que o índice é bem menor por habitante. Então o mundo hoje é muito pacífico. Só que nós estamos vivendo um momento aí onde a internet nos liga a segundos do outro lado do planeta, né? A mídia gosta de fazer ênfase às coisas ruins, mostrar as maldades, mas já existe muita coisa boa acontecendo. O mundo hoje é muito mais suave e pacífico, com certeza é. Né? Ontem mesmo eu estava assistindo um programa no canal The History Channel, mostrando uma cidade há 300 anos nos Estados Unidos, lá do faroeste, lá, e estava falando lá do risco de andar nas ruas, que lá se matava até quando espirrava. Sobreviver lá era uma loteria. Isso há 300 anos atrás. Hoje é uma cidade próspera, grande. Então, para a gente ver que nós ainda somos mais pacíficos, graças a Deus. Só de estarmos hoje dentro de uma casa espírita, poderia estar em casa agora, assistindo uma televisão, conversando com a família, sentado na mesa de um bar, bebendo com os amigos, né, para quem gosta. Nós optamos por estar aqui, aprendendo um pouco mais do Evangelho do Cristo. E isso está acontecendo no mundo inteiro, as igrejas estão sempre cheias, né? As católicas, evangélicas, as budistas, hinduístas, está todo mundo hoje já mais voltado a esse intercâmbio com o nosso Criador. Então o mundo hoje é bem mais pacífico, com certeza é. Eu sou bem otimista nisso. Então esses talentos são esse dom que nós mesmos construímos em nós, para que nós possamos usar. Porque quando voltarmos para casa,
mundo espiritual, porque nós somos espíritos, e nós todos vamos voltar, ou alguém tem dúvida? Né? Nós vamos voltar, não sabemos o dia, mas todo mundo vai. Quando voltarmos, quem determina o plano, a morada espiritual onde eu vou estar, sou eu. É a minha condição intelecto-moral é que vai dizer onde eu devo estar. Não é Deus, não é Jesus, não é um juiz que vai me julgar e me colocar. Sou eu é que vou me colocar. E esse plano pode ser feliz ou não, dependendo daquilo que eu realmente sou. E lá não tem como vestir a máscara social, porque lá está estampado em nós o nosso grau evolutivo. E é a lei de afinidade e atração que vai determinar onde eu me encontrarei. Então, esses talentos nós temos que começar a trabalhar em nós agora, as virtudes, os conhecimentos, a caridade, o amor, a benevolência, a paciência, a humildade. Externando isso no outro, que eu possa servir de exemplo para o outro. Porque cada um que eu conseguir levar uma pequena mensagem, que aquilo vai fazer a pessoa fazer uma pequena transformação, já é um talento multiplicado. Para cada pessoa que a gente consegue ajudar numa hora de sofrimento, e dar um alento, dar um conforto, já é um talento multiplicado. A multiplicação dos talentos está no auxílio ao próximo, no amor que eu dedico, no tempo e na caridade. Chega, né? Você viu que nós exageramos 95%, ele chiou, né? Mas foi exagero mesmo, só para a gente chamar a atenção. Se vocês quiserem aprofundar mais, transição planetária. Divaldo Pereira Franco, através de Manuel Filomeno de Miranda. O planeta Terra em transição, pelo Zaldino, através do Espírito Ismael. E agora foi lançado um livro recente, que eu não lembro o nome do médium ainda, porque eu vi essa semana, foi lançado agora esses dias, já com André Luiz, através de um médium em São Paulo, falando também no planeta transitário, a Terra em transição. Aí vocês vão ver realmente que muito que o Márcio falou é pura verdade, é mesmo, mas se a gente falar, olhar, matando ainda até hoje, nós estamos fugindo do tema, mas está dentro dos talentos. Aonde se mata em nome de Alá, a briga do islamismo com os maometanos, aquilo aonde colocaram Jesus na cruz, perseguição que foi pelos próprios sacerdotes judeus, ainda está acontecendo. E segundo a gente viu na revista Espírita Internacional, esse grupo islâmico estão preparando para dominar toda a Europa, inclusive a França. Então, meus amigos e queridos irmãos, nós vamos chegar lá sim, mas ainda vai demorar um tempinho ainda. A pergunta, nós temos duas perguntas aqui, nós vamos responder as duas ao mesmo tempo, que uma completa a outra. Como lidar com os dons que recebemos? Ou como lidar com os talentos que Deus nos deu? E com as oportunidades da vida, as bênçãos de Deus, o que nós estamos fazendo dessa oportunidade? Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, os talentos dentro da filosofia espírita, orientação espírita, é tudo que o Pai nos deu. O que nós estamos fazendo da nossa saúde? Da nossa vida? Nós estamos usando bem as energias que foi nos dado para essa reencarnação? Na alimentação, na maneira de viver, nos nossos excessos? Nós estamos usando os talentos da saúde com aquilo que foi previsto para nós? Porque muitas vezes o Pai nos deu, nós temos 80 anos ou 90 anos do corpo fluídico para ficar reencarnados. E reencarnamos com 30, 40, 50 anos,
Por quê que nós desencarnamos com isso? São através das nossas viciações, físicas ou morais. O que nós estamos fazendo da família, que são os talentos que o Pai nos colocou na nossa mão? Na educação dos nossos filhos. É só nós analisarmos, meus queridos amigos e irmãos. Isso que o Márcio já falou quase tudo hoje. Porque segundo Jesus, talentos naquela época, é o que era? Eram as moedas. Talentos eram usados dentro do grego e do romano. É como se fosse o real para nós hoje, o dólar na América do Norte, na Alemanha, aliás, nos Estados Unidos. Então, o que Emmanuel traz para nós, segundo Cristo, o que nós estamos fazendo de tudo que o Pai nos deu. E a outra pergunta, completando a pergunta, com as oportunidades da vida e das bênçãos de Deus. Os talentos também são as nossas reencarnações. Se nós olharmos hoje dentro de nós, cada um de nós, porque a plantação é livre, segundo a palavra do próprio Cristo, a colheita é obrigatória. É só nós olharmos o que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos passando hoje. É que nós colhemos da plantação de ontem. Se cada um de nós aqui tem mais de 2 milhões de anos, mais de 200 reencarnações, segundo o próprio Emmanuel, e nós estamos hoje aqui ainda, trabalhadores da última hora, cada um de nós aqui presente, encarnado, desencarnado, com as nossas dificuldades, as nossas doenças, os nossos conflitos, as nossas ansiedades, problemas familiares, e etc, etc, etc. Como daqui a 30, 40 anos, nós vamos passar para um mundo de regeneração, meus irmãos? Você tem mais de 1 milhão de anos que nós estamos aqui reencarnando. O que nós estamos fazendo, a oportunidade que o Pai nos deu para a nossa evolução? Porque se nós não transformar, o que quiser a nossa transformação? É nós deixar de ficar presenciando o ensinamento de Jesus e passar a vivenciá-lo, é colocar na nossa vida. Porque não adianta eu falar em Deus, em amor, da boca para fora. Não adianta em tomar passe aqui na casa espírita, fazer tratamento espiritual. Mas se não vivenciamos o ensinamento do Cristo, se vivemos dentro do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, dos nossos preconceitos, seja qual vício for, então nós temos que analisar isso. O que nós estamos fazendo dos talentos que o Pai colocou nas nossas mãos? E à medida que nós olharmos no espelho, mas com os olhos da alma, não com os olhos do corpo. Por que eu ainda estou sofrendo? Por que eu estou tendo conflitos com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com meu amigo, com meu parente, seja qual for? Por que a minha situação social, financeira está nessa situação? Por que isso? Então, a hora que nós olharmos com os olhos da alma e passar a deixar essas viciações de lado e abraçar realmente aquilo que o Pai nos deu. Porque os 5 talentos, meus amigos, foi dado para os espíritos superiores. Porque Deus tinha certeza que os superiores sabiam dominá-lo. Com nossos irmãos espirituais de luzes, os 2 já eram aqueles que tinham ainda mais ou menos, que trabalha para o bem, mas ainda vacila. E 1 talento é para nós, que ainda vacilamos constantemente e com muita facilidade ainda erramos e deixamos de cumprir com aquilo que nós prometemos. Tem uma pergunta de um companheiro aqui, fala assim: sou semi-analfabeto, vivo com pouco e tenho dificuldades de entender certas coisas. Que talentos Deus me deu? Todos nós temos talentos, né? E aqui a gente pode entender talento até como talento mesmo, não é verdade? Todos nós temos alguma coisa a oferecer.
Nós podemos oferecer uma palavra amiga, nós podemos oferecer a mão, nós podemos oferecer o colo, nós podemos cuidar de uma pessoa deficiente, nós podemos cuidar de um idoso já debilitado, nós podemos tirar 1 hora por semana para fazer algum trabalho social, fazer alguma coisa. Nós podemos nos voluntariar em algum outro lugar que possa doar um pouco mais. Não é a questão de que nesta encarnação eu não tive uma oportunidade de ter um bom estudo na minha infância, na minha adolescência, e aí eu me tornei pouco conhecedor nesta atual existência, apesar de que na existência passada eu já posso ter sido um doutor, mas eu vim com algum bloqueio para reaprender de novo, porque talvez eu usei aquilo de maneira não muito boa, e às vezes eu venho com algum bloqueio que vai me dificultar o aprendizado, o conhecimento, para que eu possa reaprender a dar valor, para que eu tenha aquela ânsia de querer poder fazer alguma coisa, e a debilitação vai me causar esse aprendizado. Porque, na verdade, se a gente nos olhar apenas como matéria, com esse uniforme carnal que nós usamos aqui, que não somos nós, porque nós somos seres imortais, espíritos hoje encarnados, as coisas não vão ter sentido, não. Se você se colocar apenas como um ser semi-analfabeto, que hoje vive com dificuldade, com pouco recurso financeiro, e acha que não tem muito a doar, você está esquecendo que você é um ser imortal, que já tem uma história de vida passada e vai ter uma história de vida futura, e que você pode sim fazer alguma coisa a outro. E que enquanto encarnados, nós podemos sim estudar de novo. O que impede uma pessoa aí aos 50, aos 60, aos 70, voltar a estudar? Esses dias eu vi um senhor, se eu não me engano, de 70 e poucos anos, se formou em Direito. Maravilha! Enquanto nós estamos aqui, nós podemos fazer. Por que não? Nós podemos doar. Por que não? Todos nós temos o que doar. Tem uma frase, que é dito popular, que fala que ninguém é tão rico que não necessite de algo e ninguém é tão pobre que não possa doar algo. E essa é verdade. Independente da situação financeira, social, independente do grau de conhecimento e de cultura, todos nós somos carentes de algo e todos nós temos algo a oferecer. Mas aí basta querer, basta aceitar. O nosso livre-arbítrio é nosso. E somos só nós, apenas nós, é que vamos tomar as decisões que nós precisamos. Ficar esperando que o Cristo decida por mim, que Deus faça alguma coisa por mim, que a minha família faça alguma coisa por mim, que a sociedade e os políticos façam alguma coisa por mim, eu vou enterrar meu talento. Porque quem faz isso sou eu. A minha vida, o meu amanhã, eu sou o único construtor. Ninguém mais. O que se entende? O que se entende por tirar-se-lhe até o que parece que tem? Deus, meus queridos amigos, não tira nada de ninguém, mas o que não faz, pausado, ele atrofia. Um certo eremita, ele pegou todos os seus livros religiosos, a Bíblia, isolou-se num deserto e começou há anos e anos a estudar a Bíblia. E decorou todos os livros que ele conhecia sobre religiões, sobre ensinamentos bíblicos. E ficou muito feliz, porque agora eu sei tudo que Jesus trouxe para nós e aqueles líderes religiosos, eu sei de tudo. E ele desencarnou, muito feliz. Quando chegou do outro lado, agora eu vou para o lado direito de Deus. Eu agora estou salvo porque eu aprendi tudo que ele ensinou.
E quando ele chegou, o companheiro espiritual que o recebeu, eu falei assim, eu quero ficar ao lado do pai, porque eu sei tudo. Ele olhou para aquele ancião, vi com a roupa de eremita, você é meu amigo. Parabéns para você, que você sabe tudo. Mas é uma pena que você não praticou nada. Agora você vai voltar para você colocar o que você aprendeu em ação, em atividade. Então é isso que quis dizer no talento que enterrou. Porque quantos de nós ficamos presenciando o ensinamento, mas não transformamos. Ouvimos o evangelho, ou vamos para a igreja católica, confessamos, recebemos a comunhão, a hóstia, ou a bênção, e filosofias religiosas, seja qual for, mas continuamos dentro das nossas viciações, dentro do orgulho, do egoísmo, do preconceito. E quantos, meus irmãos, líderes, que foi dado o talento para ele ser um líder trabalhador do Cristo. Aí ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo com a si mesmo, mas aqueles espíritas lá do Jesus de Nazaré estão tudo excomungado. Ou vocês nunca ouviram isso? Aonde está o talento que foi dado para esse irmão? E para completar aqui, até peguei aqui do Márcio, já completando o que já falamos. Como Deus, sendo justo e bom, pode condenar o seu servo, sendo que ele devolveu o seu prejuízo, o talento que lhe foi dado. Deus, que nós aprendemos na nossa vida, é o Deus antropomórfico, é o Deus humano, Deus da lei mosaica. Esse Deus não existe. Porque Deus é amor, é justiça, é bondade. Pergunta número 1 do livro dos Espíritos. O que é Deus? E não quem é Deus, que nós não sabemos quem é. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus não perdoa ninguém. Porque só perdoa aquele que sente magoado e prejudicado. E Deus não sente magoado nem ofendido por ninguém. Certa vez, uma história de Gandhi, ele estava falando muito dos capelinos. Gandhi, segundo consta, foi um dos últimos capelinos que passou pela terra. Chegou um soldado inglês, chegou perto de Gandhi e perguntou, mas o senhor fala tanto no amor, na caridade, agora o senhor diz que não nos perdoa? Que coisa é esta? Não entendi nada que o senhor está falando. Não, eu não vos perdoo mesmo não, porque eu não sinto ofendido por vocês. Aí completando, meu irmão, meus queridos amigos, como Deus sendo justo e bom, condenar o seu servo, sendo que ele devolveu o seu prejuízo, seus talentos que lhe foi dado. Ele devolveu para nós a oportunidade, que é a lei divina, de nós voltarmos para resgatar, ajustar aquilo que nós não cumprimos. A nossa vida é como na escola. Pelo menos antigamente. A gente fazia o primário, as professoras, os mais jovens do que eu aqui, sabem o que eu estou falando. A gente tinha que fazer o primário, prova oral, e se não passasse, tinha que repetir o ano. Assim é a nossa vida. À medida que nós fomos pagando os nossos talentos, mostrando a evolução do Cristo dentro de nós, vai chegar um dia, meus queridos amigos, que nem no mundo de regeneração nós não precisaremos mais estar. Porque regeneração está vindo. Mas não vai mudar muita coisa não. Segundo os livros que eu falei para vocês. É só vocês lerem. Onde Emmanuel explica muito bem isso. Ismael também. Não vai predominar o mal. Mas o mal ainda vai existir. Então depende de cada um de nós. O que nós estamos fazendo dos talentos que o Pai colocou na nossa mão. Pessoas ricas têm mais talento do que os pobres?
Se nós que temos pouco e pouca oportunidade, não conseguirmos multiplicar, seremos condenados? Primeira coisa, né, gente? Ninguém é condenado, né? Aquele que não soube fazer, vai ter a oportunidade de fazer de novo. Isso não é uma condenação, isso é uma oportunidade de correção, de reajuste, né? E pessoas ricas não têm mais talentos. Nesta encarnação, tiveram uma oportunidade de experimentar uma vida com mais facilidades financeiras, que é um teste difícil de passar, né? Porque normalmente, quando, não generalizando, lógico, a pessoa que tem muitas facilidades, a chance do orgulho, da vaidade, realçar, né, borbulhar no ser é muito maior do que aqueles que estão nesta vida experimentando maiores dificuldades de sobrevivência. Mas pessoas pobres podem ser infinitamente mais talentosas. Lembra de uma pessoa que nasceu na miséria, no meio dos animais, num cestinho de palha? Foi o ser mais talentoso que já pisou nesse planeta, chamado Jesus Cristo. Viveu com dificuldades naquela época. Não tinha riquezas financeiras. Um outro ser que já nasceu num berço de ouro, na Inglaterra, e se voluntariou e abandonou a riqueza para trabalhar na Índia, auxiliando os pobres. E teve uma vida de doação, que a gente conhece pelo nome de Madre Teresa. Uma outra pessoa que já nasceu num lar humilde, e humildemente também se tornou uma serva de Cristo, uma irmã de caridade também, e fez um trabalho maravilhoso na Bahia. Nós conhecemos como Irmã Dulce. Nós temos um companheiro aqui em Araxá, que está lá trabalhando. Nós estamos tentando trazer ele aqui, para fazer uma palestra para vocês e para nós, que vivia numa casinha de sapé com a sua mãe, com dificuldades financeiras. Construiu o maior hospital de Araxá, totalmente gratuito à população. E ainda mora na casinha de sapé, até hoje. É o Tadeu, com grandes talentos. Situação financeira. Outro exemplo de uma pessoa que estava rica, Francisco de Assis, abandonou tudo e foi viver na pobreza. Mas era um espírito talentoso também, né, gente? Reencarnação de João Evangelista não é possível, né? Mas foi um espírito talentoso também. Então, condição social não quer dizer talentos. Talentos é condição moral. Talento é doação. Vou aproveitar aqui e responder uma outra, vou deixar uma para você, tá, Ilei? Meu filho está jogado no vício do crack, e eu ao sofrimento de vê-lo assim. Ele dorme nas ruas, sem banho e sem alimentação. Não sei mais o que fazer. Que talentos Deus nos deu? Talento é moral. A gente lembra que, como já foi dito, o nosso livre-arbítrio determina o nosso amanhã. São as minhas decisões. O fato de ser filhos, talvez seja duro de um pai e uma mãe encarar isso, é que nossos filhos biológicos já existiam antes de ser nossos filhos biológicos. Já traz consigo toda uma bagagem, toda uma história, e nem todos eles são moralmente trabalhados ainda. A oportunidade de estarmos como os pais é aproveitarmos aí os primeiros anos de vida dessa criatura para darmos exemplos morais para que possa ser somado e aquilo ali servir de base para que ele, nas suas decisões, quando atingir aí sua fase adulta, poder se melhorar. Mas nem todos são ainda espíritos moralmente equilibrados. Infelizmente, o pai e a mãe têm que encarar isso. Mas também, lembrando que na lei de Deus não acontece o acaso, não tem vítima, não tem fatalidade. Nós, na qualidade de pais, quando recebemos essas criaturas, é porque nós também somos devedores. E nós precisamos estar com essas criaturas agora conosco,
para que eu também repare alguma coisa do meu passado. Porque senão Deus não seria justo e bom. Nós temos que acreditar nesse amor de Deus e entender que Deus jamais vai permitir que eu passe por uma determinada situação onde eu fui o causador e que essa situação seja a minha oportunidade de aprendizado e regeneração. Né? Então, se algo está me acontecendo, é porque eu sou o causador. E aquele acontecimento, por mais dramático, por mais fatal, por mais complicado que fosse, é o que eu preciso naquele momento. Se eu me revoltar, se eu me colocar como vítima, se eu me colocar como sofredor, eu não vou resolver nada. Eu vou estar enterrando talentos. Agora, quando eu aceito isso como algo meu, porque eu confio no amor de Deus para comigo, eu sei que eu sou um filho amado, que eu sou um filho querido, e que eu tenho a proteção desse pai, e se eu estou passando por uma situação, seja ela qual for, eu tenho que ter a consciência, primeiro, eu sou o causador. Se não foi nessa, foi lá atrás. E segundo, é a minha oportunidade de regenerar e aprender com aquilo. Porque tudo traz um aprendizado, tudo traz um ensinamento. Então, confiando nesse amor de Deus, eu me resigno, no sentido de aceitar com tranquilidade, com sabedoria, e continuar trabalhando, porque eu ainda sou dono do meu livre-arbítrio. E as decisões que eu vou tomar para corrigir essa situação, é minha. Quanto mais equilibrado eu estiver, mais oportunidade de tomar decisões corretas eu vou ter. Quanto mais eu me vitimizar, menos oportunidade de tomar uma decisão correta eu vou ter. E eu vou sofrer mais. Mas nós não podemos virar as costas. Se o filho ainda está querendo essa vida, basta nos rezar, orar, pedir a Deus, estar preparado, equilibrado para auxiliar quando ele voltar. E confiar nesse amor de Deus para conosco. Essa pergunta também já foi respondida várias vezes. Mas só para a gente encerrar, então a gente compreenda alguma coisa. Não entendo bem quais são os talentos que tenho. E nem imagino o que se deve fazer para multiplicá-lo. O que fazer? É só nós olharmos para nós mesmos. Quais são os talentos que nós temos? Uma excelente costureira, pessoas que fazem bordados, grandes médicos, grandes engenheiros, todas as profissões que nós participamos e vivemos são os nossos talentos. Todos eles. Um artista, um pintor, um músico. O Mateus tem um excelente talento, violonista, ela está lá no cantinho. Talento de ligar isso para nós toda semana, todo dia. E o que nós precisamos melhorar? Se nós olhar para os nossos talentos pessoais, a nós colocar em prática é o respeito ao próximo, é praticar a verdadeira caridade, é praticar realmente o amor. E os talentos monetários, talentos da riqueza, porque Deus não nos proibiu a riqueza não nos leva para o mal, não. O problema é como nós, já foi falado aqui na avareza, alguns dias atrás, é como nós colocamos os bens materiais na nossa vida. Se esse dinheiro não precisasse dele, eu não estaria com esse microfone, vocês não estariam num salão desse, não estaria vestido desse jeito. Então é como nós estamos usando o dinheiro, que é completamente diferente da avareza. Então cada um de nós, vamos olhar que talento eu tenho e que aonde eu posso aplicá-lo. Eu não sei se tem talento.
Mas eu adoro é estudar. E o que eu gosto de fazer é dar estudo. Porque quanto mais eu estudo, mais eu quero passar para frente. Porque não adianta eu aprender e ficar como o eremita, que aprendeu tudo e depois teve que voltar. Então eu prefiro dar estudo para vocês aqui a semana toda. Porque aí eu estou passando, que eu estou aprendendo também com aqueles que estão estudando com a gente. Encerrou o nosso tempo, só falta 3 minutos. Muito obrigado a todos. Que Jesus possa nos iluminar-nos. E contamos com vocês na próxima quarta-feira com novos estudos. E que venham estudar com a gente. Nós temos dado o estudo, Introdução à Doutrina Espírita, todo sábado às 14 horas. Mostra o que é a doutrina espírita. O que a doutrina espírita traz para nós. Nós já estamos com 3, 4 meses, assim que terminar, vamos passar para o estudo sistematizado, começando lá do A, B, C, D, da doutrina. E o próprio Jesus disse, conhece a verdade nos libertará. E o Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5 está, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E só através do conhecimento, meus queridos amigos, é que nós vamos deixar o achismo da vida, libertar de tudo enquanto é achismo. Das nossas viciações, porque a filosofia espírita não é fé cega, é uma fé raciocinada. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe. Toda semana, todos os dias de estudo nessa casa e palestra, é oferecido uma oportunidade de multiplicar talentos. A todos os dias nós oferecemos o voluntariado. Essa casa é muito grande, os trabalhos estão crescendo, cada dia mais estão chegando mais pessoas. E todo dia a gente fala, venha trabalhar conosco, venha ser um voluntário. A oportunidade de multiplicar talentos também está aí. E mais uma vez eu faço convite a vocês. Nós estamos precisando de voluntários. Aí a pessoa pode pensar assim, mas eu vou fazer o quê? Eu não sei nada. Eu não conheço bem a doutrina espírita. Não tem necessidade. Venha. Venha que o trabalho aparece. Nós estamos precisando de pessoas em quase todos os setores da casa. Venha nos auxiliar, que o benefício vai ser só de vocês. O convite está feito.